Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar a sua história, a sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e agora vamos atualizar as informações até com o balanço do dia 30 de setembro de 2022. É uma empresa que foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, pelo James Duarte. Oi, James! Que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Prazer poder lhe atender, James. Também quem sugeriu essa empresa foi o Eduardo Reis. Eduardo Reis, lá de São Paulo, parceiraço aqui do canal também. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar junto conosco aqui, Eduardo. E também essa empresa aqui, a análise dela, eu quero dedicar a Vaceli Duarte, lá de Pernambuco. Ô, Vaceli, que bom também ter você conosco. Um grande abraço para você, para sua família e para todo mundo aí em Pernambuco, um estado maravilhoso. Então, vai meu forte abraço a todos os pernambucanos aí. Mas a empresa que nós vamos retratar hoje, indicada aqui pelo James e pelo Eduardo e pela Vaceli, é a Unipar Participações S.A. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe, e manda a sua sugestão, aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, já estamos encerrando as inscrições para o nosso curso de Valuation, agora no dia 16 de dezembro, das 19 até as 22 horas. E aí você vai poder aprender um pouquinho sobre avaliação de empresas, pelo fluxo de caixa descontado, por múltiplos, determinar valor intrínseco. Claro que quando a gente fala assim, parece uma coisa muito técnica, mas no curso a gente vai deixar de uma forma bem fácil, bem didática, para que você aprenda a fazer a avaliação e a determinação de um valor justo de uma ação, né? Então entra aqui, ó, nesse WhatsApp que me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações, como que você pode participar também do nosso curso de Valuation, que vai ser online aqui pela plataforma Google Meet. Mas também, caso queira aprender sobre análise de balanço, o nosso curso de análise de balanço para investimentos está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive aqui na descrição do vídeo tem ali o link de acesso, você pode entrar lá na plataforma Hotmart e conhecer o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Mas vamos falar então da Unipar Participações S.A., uma empresa que tem sua história iniciada em 1969. Só que, na verdade, ela começa antes, né? Ela começa com o Paulo Geyer. Paulo Geyer adquiriu toda uma experiência dentro do setor de petróleo, petroquímico, indústria de pneus, enfim, trabalhou bastante tempo nesse setor. Aí até que chega no ano de 1969, junto com Walter Moreira Salles, até então Unibanco, né? E mais o seu sogro, Alberto Soares de Sampaio, eles criam a Unipar, União de Indústrias Petroquímicas, né? Então daí passaram a ter sua própria empresa. Só que essa empresa, nesse ramo de atividade, requer muitos investimentos. Tanto que daí em 1971 já fizeram o IPO para a captação de mais recursos para poder investir dentro do setor, né? E aí na sequência eles criam essa empresa dentro do Polo Petroquímico de São Paulo. Mas daí em 1975 eles também participam da criação do Polo Petroquímico de Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. E também dentro dessa década de 70 vai ampliando a atuação da empresa também na área de logística, na área de informática. Olha que lá na década de 70 investir na área de informática muito incipiente ainda no Brasil, mas eles já estavam fazendo investimentos também dentro desse setor. Em 1979, eles adquirem uma empresa chamada Detergentes do Nordeste e com isso eles colocam um pezinho dentro do polo petroquímico de Camaçari. Essa empresa depois, em 1999, acabou sendo vendida. E aí, durante a década de 80, foram investindo em outras empresas do setor petroquímico, até que chega no ano de 1992, adquire também a Petroflex, que depois acabou também sendo vendida. Em 1993, a Poliolefinas também foi adquirida pela Unipar. E no ano de 1994, eles reassumem o controle da Petroquímica União. Por que reassume o controle? Porque essa Petroquímica União era uma empresa estatal e eles já tinham uma participação dentro dessa empresa. E a partir desse momento, então, todo o controle da empresa passou a ser da Unipar. E vai na sequência, em 1996, também cria uma empresa chamada Rio Polímeros, lá no Rio de Janeiro. E no ano de 2008, criam também uma outra empresa, que é a Quator, em uma sociedade junto com a Petroquisa. E aí, depois dessa Quator, acabou sendo vendida para a Braskem.
Chegando no ano de 2013, adquire a totalidade das ações da Carbocloro, porque a Carbocloro era outra empresa que eles tinham também participação societária e agora assume o controle total da Carbocloro. Em 2016, também adquire uma outra empresa na Argentina, a Solvay, que é uma empresa na área de PVC, e aí também hoje passa a ser a maior empresa, hoje o Grupo Unipar passa a ser a maior empresa no ramo de cloro de soda e a segunda maior empresa de PVC da América Latina. Por aí você tem uma ideia da grandeza da empresa. Chegando no ano de 2020, passa também a investir na energia eólica, numa participação com a AES Tietê. E agora em junho de 2022, anunciam também a ampliação, né, da planta de produção de cloro lá em Camaçari. E com isso tudo, então, a empresa vem se transformando aí numa gigante do setor petroquímico. Mas para que possamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da Unipar, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora de 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos conhecer o que é a Unipar. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Unipar Carbocloro S.A., Unipar Participações, e trouxe para vocês, como eu falei, o balanço de 2019, 2020, 2021 e também agora o balanço de setembro do ano de 2022, as informações mais recentes apresentadas pela companhia. Começando pelo ano de 2019, o que é a Unipar? É uma empresa de 3 bilhões 718 milhões de reais. E grande parte desse valor, do seu ativo, que é tudo aquilo que tem dentro da empresa, 1 bilhão 890 milhões está no imobilizado, que agora é toda a estrutura de funcionamento da empresa, todas as suas instalações, todas as suas máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento que tem um valor total de 1 bilhão 890 milhões de reais. E aqui na parte de cima, esse ativo circulante é o capital de giro. São os recursos que a empresa utiliza para poder movimentar toda essa estrutura. Por isso que a gente dá tanta ênfase ao capital de giro, ao ativo circulante, porque é através dele que a empresa consegue se movimentar. Quando uma empresa passa por dificuldades, é porque ela está com pouco capital de giro. Então ela pode até ter estrutura, mas não tem dinheiro para fazer essa estrutura funcionar. Então por isso que nós damos tanta ênfase aqui ao capital de giro, ao ativo circulante, que no ano de 2019 apresentava um total de 1 bilhão 207 milhões de reais. 32,5% era a representatividade em relação ao ativo total. Desse valor, a empresa tinha 517 milhões em dinheiro, em caixa, banco aplicação, 381 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam aqui 209 milhões de reais. Já em 2020, a empresa agora passa a ter aqui um ativo total de 4 bilhões 508 milhões de reais e o capital de giro aumenta de 1 bi e 200 para 1 bilhão 880 milhões e passa a representar agora 41,7% de todo o ativo da empresa. O caixa, o volume de dinheiro em caixa, praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 113, então ela sai de 517 milhões em dinheiro para 1 bilhão 113 milhões. O contas a receber aqui também aumenta, indo para 534 milhões, e uma redução do estoque que fecha agora com 189 milhões, isso em 2020. Chegando em 2021, agora a empresa é de 6 bilhões 248 milhões, olha só como vem crescendo a empresa. 3.700, 4.500, 6.200 e o capital de giro aumenta praticamente 1 bilhão em relação a 2020, fechando em 2 bilhões 842 milhões. 45,5% é a representatividade do capital de giro no ativo total e o volume de dinheiro em caixa vai para 1 bilhão 622 milhões. 676 milhões é o valor do contas a receber e os estoques agora que vão para 442 milhões. Chegando em setembro, a empresa agora é de 6 bilhões 454 milhões e o capital de giro passa dos 3 bilhões, representando agora quase metade do patrimônio da empresa. O volume de dinheiro em caixa é estável aqui com 1 bilhão 622, também uma pequena queda no contas a receber, 656 milhões e os estoques fecham em 508 milhões de reais. Então a Unipar 3.718, 4.500, 6.200, 6.400 é o crescimento da empresa a cada exercício. Agora, é claro que esse crescimento tem que ter recursos que vêm de algum lugar. Da onde que vêm os recursos para uma empresa crescer? Ou do capital de terceiros, que é a dívida, passivo circulante, passivo não circulante, que forma o total do endividamento, ou então a utilização de capital próprio, que é o patrimônio líquido, que fechou em 1 bilhão 483 milhões. Então, olhando o endividamento da Unipar,
Lá em 2019 era de 2 bilhões 235 milhões. A dívida total era de 60% de tudo aquilo que a empresa possuía. Em 2021, aliás, em 2020, a dívida total fecha em 2 bilhões 769, com 61,4% do peso da dívida. Em 2021, a dívida pula para 3 bilhões 926 milhões, com 62,8%. Então, a dívida sai de 60, 61, 62. E agora, em 2022, a dívida cai para 3 bilhões 597 milhões. Agora passa a representar apenas 55,7% de todo ativo da empresa. Então, o endividamento que sai de 60, 61, 62, agora cai para 55. A dívida da empresa é menor do que era no ano anterior. Olhando os resultados agora produzidos pela Unipar, em 2019 gerou um faturamento de 3 bilhões e 48 milhões, em 2020 3 bilhões e 868, em 2021 olha o faturamento da Unipar 6 bilhões e 289 milhões. E agora em 2022, aqui é 30 de nove de 2022, fecha em 9 meses com 5 bilhões e 834 milhões de reais. Projetando isso aqui para os 12 meses, o faturamento ele vai passar aqui de 7 bilhões, entre 6,5 e 7 bilhões, que é o que está projetado o faturamento agora para o ano de 2022. Mas mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, o lucro líquido do exercício, que em 2019 era de 172 milhões, em 2020 370 milhões e em 2021, que a gente até ressaltou aqui o crescimento do faturamento, mas olha só o que acontece com o lucro da Unipar, 2 bilhões de lucro em 2021. E agora em setembro de 2022, 1 bilhão 185 milhões, projetando aqui algo em torno de 1 bilhão e 400 para o exercício de 2022. Então, desempenho fantástico aqui da Unipar, principalmente em 2021 e praticamente se mantendo agora em 2022. Trago para vocês aqui nesse quadro os índices de liquidez, como que vem se comportando a situação financeira da Unipar. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 0,68 lá em 2019, aumenta para 0,79 em 2020, 0,94 em 2021 e 1,04 agora em 2022. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,04. Paga, né, o que ela tem, paga todas as suas dívidas, mostrando que a empresa não tem problema financeiro. No longo prazo, não apresenta uma folga, mas também não falta recurso. Já no curto prazo, aí a situação é bem mais confortável. A liquidez corrente, que é o gráfico logo ao lado ali, ele sai com um índice de 1,54, se mantém estável em 1,54 em 2020, aumenta para 1,58 e agora em setembro fecha com 2,06. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$ 2,06. Paga, sobra bastante. Então, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros. Já no endividamento, nesse quadro aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da Unipar, que ela sai com 60,1%, aumenta em 2020 para 61,4%, aumenta em 2021 para 62,8% e agora em 2022, em setembro, cai para 55,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 55,7%. Já a margem líquida da empresa nesse quadro, que é o primeiro gráfico que você está vendo ali, é quanto que a empresa ganha em relação ao que ela gera de receita, em relação àquilo que ela vende. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, os impostos, sobrava em 2019 5,6%. Em 2020, 9,6%. Em 2021, 31,8%. E agora em 2022 vem trabalhando com uma margem de 20,3%. De tudo que a empresa vende, sobra líquido e limpo para a empresa 20,3%. Já o gráfico do meio ali é a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. 4,6% em 2019, 8,2% em 2020 e 32,1% em 2021. Em relação a todo o investimento feito, a empresa ganha 32,1%. Já o último gráfico que nós temos ali à direita é a rentabilidade do patrimônio líquido, é a rentabilidade do acionista. Quanto que o acionista ganhou tendo as ações da Unipar nesses respectivos anos.
11,6% em 2019, 21,3% em 2020. Em 2021, graças àquele lucro maravilhoso que a empresa teve, os acionistas tiveram ganho de 86%. Então, ao terem as ações da Unipar em 2021, os acionistas ganharam, através dos lucros gerados, 86,3%. Falando em acionista, nesse quadro aqui trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações da Unipar. Trabalhando aqui com a Unipar 3, né, com a ação ordinária da empresa. O valor patrimonial, R$ 27,13. Isso quer dizer o quê? Se nós pegarmos o patrimônio e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 27,13. Porém, para você comprar uma ação da Unipar baseado na cotação do dia 30 de novembro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam cotadas a R$ 84,92. Então, se você fosse comprar, iria pagar R$ 84,92. Então, vejam que ela vale R$ 27,13, porém, para comprar, você pagaria R$ 84,92, mostrando que a empresa tem um ágio de 213% na venda de suas ações, registrados ali pelo PVP, pelo preço por valor patrimonial, de R$ 3,13. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 17,92, o que dá uma rentabilidade de 21,10%, baseado no valor de mercado da empresa. Então, se você comprar ações da empresa e ela mantiver os lucros que ela vem tendo, você terá um ganho de 21,10%. Dividendos por ação. Com base em 2021, a empresa distribuiu R$ 14,00 a título de dividendos. Tá? Esses R$ 14,00 com base lá no ano de 2021. Então, com base em 2021, você já tem uma ideia também do que pode acontecer em 2022. Relação preço/lucro fecha em 4,74. Isso quer dizer, em menos de 5 anos, você tem o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Quanto maior for esse índice, mais cara é a ação. Quanto menor for esse índice, mais barata é a ação. Free float da Unipar, 23% nas ações ordinárias, na 3, e 75% é o free float nas ações preferenciais. Lembrando que aqui nessa empresa também, quem tem uma participação bem significativa é o nosso amigo o Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi é presente nessa empresa aqui também, com 13% das ações da empresa na mão do Barsi. E o tag along da empresa não existe, né? Então não temos aqui o tag along, e isso quer dizer o quê? Que não existe nenhuma garantia. Caso a empresa tenha o seu controle vendido, não existe nenhuma garantia que o minoritário irá receber o mesmo valor do acionista majoritário, então, razão pela qual o tag along ali está em branco. Mas eu trago para vocês esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Unipar ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2017, olha só, em 2017 as ações eram cotadas a R$ 11,93. E veja ali que ela vem só numa crescente, né? Ela cresce ali durante o ano de 2018, batendo em R$ 31. Aí durante 2019 ela vai praticamente estável ali entre 27 até R$ 30, chegando em 2020. Aí ela tem aquela pequena caída ali bem no meio do gráfico, que é justamente a questão da pandemia, né? Quando foi anunciada a pandemia, diversas ações tiveram queda no seu valor, e a Unipar também caiu ali para R$ 23. E a partir dali, olha só o que acontece com as ações. Ela começa ali uma sequência de altas, culminando ali até com uma cotação na faixa de R$ 90, isso lá em junho de 2021. E aí daí ela passa ali por algumas oscilações durante todo esse período, mas sempre se mantendo lá no topo, né? Chegando a bater até R$ 96 agora no começo de novembro, e daí apresentou uma pequena queda agora para o final de novembro, fechando com uma cotação de R$ 84,92 no dia 30 de novembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico você vê quando que as ações da Unipar estiveram com seu valor mais baixo, quando que elas estiveram com seu valor mais alto e como que vem se comportando o valor das ações da Unipar Participações S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, Unipar Participações S.A., a Unipar que hoje é a detentora da Carbocloro, lá, que é a maior produtora de cloro e de soda na América Latina, e também é a segunda maior produtora de PVC da América Latina, e atua com seus produtos
dentro das mais diversas áreas, das mais diversas atividades, você vai encontrar os produtos da Unipar dentro dessas indústrias. Então não é uma indústria voltada para a produção de produtos de varejo, ela é mais para corporativos, né? Então, consequentemente, você já deve ter contato com os produtos da Unipar de forma indireta em diversos produtos que a gente utiliza e consome no nosso dia a dia. E a Unipar está aí, então, é uma empresa brasileira, uma empresa nascida aqui no Brasil em 1969 e que vem se desenvolvendo. E com isso, vai gerando empregos, vai gerando renda, vai gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos no nosso país aqui, para que o país possa gerar cada vez mais oportunidades para todos. E, naturalmente, que para quem investe em ações, quem pretende ou já está investindo em ações, então é mais uma opção de investimentos, de acordo com os números. Se você se sentiu seguro ou segura, confortável, né? Então passa a ser também uma opção de investimentos aí para vocês, né? E a ideia, o que que é? É na hora de fazer investimentos, é pelo menos conhecer o que é essa empresa, aonde que nós estamos investindo os nossos recursos, já que ganhar dinheiro é difícil, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos e investir de forma consciente, de forma segura, para poder construirmos o nosso patrimônio para lá na frente, podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.